com o nosso querido professor Marcos Ariel, que eu tive a oportunidade de conhecer há uns 10 anos atrás, e hoje, pela felicidade, estou aqui novamente, né, com ele, e estou muito feliz, professor, por o senhor estar compartilhando novamente suas experiências tão lindas e tão humanas, que faz a gente se realizar quanto profissional e entender que o nosso trabalhar com surdos não é só exatamente é um privilégio, é um ministério. Um sacerdócio. Isso. Não é só uma profissão, Isso. é um sacerdócio, né? Isso. É. Privilégio é meu poder encontrar você. 10 anos depois, né? Isso. Imaginar. E uma pessoa lá do sul do Brasil, né? De certa forma, encontrar aqui em Cuiabá. Tá. Privilégio. Professor, eu gostaria que o senhor me esclarecesse como, em poucas palavras, como ser um intérprete em excelência. Bem, eu estou cunhando e usando uma terminologia muito própria da diferença hoje. Como eu sou há 35 anos já intérprete e trabalho com o Brasil e com o exterior e já formei mais de 15 mil intérpretes ao redor do mundo, eu falo do sinalizador e do intérprete. Por quê? Sinalizar é simplesmente ouvir numa língua e passar noutra, ouvir e passar. É o processo A, B, fonte A para fonte B. Intérprete é aquele de excelência, é aquele que vê através do olhar do surdo e pensa em imagens, porque os surdos pensam em imagens. Então, seria ouvir um conceito, ouvir uma palavra, um significado, um significante, ver o seu significado, transportar isso para uma imagem mental e, a partir da imagem mental, construir o discurso, que não é na estrutura sujeito, verbo, objeto. Pode ser em várias outras estruturas. Então, um intérprete de excelência, no meu ponto de vista, primeiro é aquele que tem domínio não só da língua de sinais, mas de todos os entornos linguísticos de uma língua. Toda a linguagem, culturas surdas, identidades surdas, o mover-se surdo, folclore surdo, literatura surda, arte surda, e fazer uso desse montante de informações no momento da interpretação. O intérprete de excelência, para mim, é o intérprete que faz alteridade, que se abandona enquanto sujeito ouvinte, mergulha no universo do outro e fala a partir do universo dele. O intérprete de excelência é uma pessoa que tem amplo domínio de linguagem corporal expressiva, porque a língua de sinais ela não é robótica, ela não é desprovida de emoção, ela não é desprovida de imagens. Então hoje o que nós estamos vendo são avatares, são verdadeiros avatares, são pessoas mecanizadas que decoraram signos em língua de sinais e que acham que basta ouvir o português, transformar num signo e passar para o surdo. E intérprete de excelência é aquele que está totalmente comprometido com a causa surda, que realmente convive com os surdos no dia a dia, que sai do nível acadêmico, que sai do ambiente acadêmico e que vai descobrir quem é esse sujeito, como ele se manifesta linguisticamente, como ele se manifesta socioantropologicamente, conhecendo o modus vivendi dele in loco, não somente nas teorias, nem num curso avulso, nem num curso de 140 horas, não é ali que se forma intérprete. Aliás, nem num curso de graduação de 4 anos, na verdade, nem um curso de graduação forma profissional nenhum, porque depois tem toda a praxis, que é a releitura daquilo que eu aprendi. Então, intérprete de excelência nasce a partir da união equalizadíssima e perfeita entre teoria e prática, teoria e convivência, teoria e desprendimento corporal, certo? Então é muito mais do que os sinalizadores que estão por aí. É a antiga geração que aprendia a língua de sinais convivendo com surdos, lá nas associações, lá nas casas, lá nas igrejas. Esses são até hoje os grandes intérpretes do Brasil, que não aprenderam em laboratórios artificiais, mas que aprenderam no dia a dia. E são os intérpretes mais respeitados pela comunidade surda. Então, para mim, isso é um intérprete de excelência.
Entre tantas outras coisas, é claro. Estou fazendo assim um apanhado do que seria. Muito bem, obrigada, professor. E como que o senhor poderia contribuir para tantos intérpretes que ajudar os alunos, as crianças, os surdos nas séries iniciais? Bom, trabalhar com eles. Pergunta muito ampla, de novo, vou falar algo que eu acho mais pontual, mais assertivo. Primeiro, o entendimento de que olhar pelo olhar do surdo. Eu não quero responder por mim porque eu não sou surdo. Eu, na verdade, quero ser um porta-voz, o embaixador do povo que eu defendo, que são os surdos. Como é que isso pode acontecer? A luta dos surdos hoje no Brasil é por escolas bilíngues. Os surdos do Brasil não aceitam a inclusão da forma como está. Porque a inclusão da forma como está é um processo oclusivo de exclusão. Totalmente excludente. Porque os intérpretes não são preparados com excelência, os professores não são preparados para receber esse aluno especial e tampouco a criança surda. Então, que contribuição eu daria para quem trabalha com crianças surdas? Primeiro, lutar com os surdos, chamá-los para a luta por uma escola bilíngue na sua cidade. Porque ele precisa ter um ensino fundamental nas primeiras séries, dentro da sua língua, dentro do seu universo, para poder ter uma língua visual, que é a língua dele, como parâmetros de comparação para entender a outra língua, que é a oral auditiva. Então, incluir uma criança surda no ensino regular com crianças ouvintes é um crime linguístico. Não funciona praticamente, porque por melhor que esse intérprete seja preparado, essa criança surda, na pesquisa científica, 90% a 95% são filhas de pais ouvintes, ou seja, elas não têm língua de sinais. Então ela precisa primeiro ser letrada ou alfabetizada, entre aspas, em língua de sinais, para depois poder entender os conteúdos da língua oral. Então, ou se tem uma sala de recursos, um AEE, para atendimento especializado, com um professor surdo, que no contraturno, não sei como vocês chamam aqui, no contraturno, trabalhe todos aqueles conteúdos em língua de sinais com essa criança, ou criar uma escola especial para surdos. Então, quem alfabetiza uma criança surda? Quem faz o letramento? Um adulto surdo. Então, o input linguístico tem que partir de um usuário nativo da língua, que é o surdo adulto, que é o surdo jovem. Então, esse surdo precisa fazer contato com essa criança, oferecer língua e linguagem para ela, e daí ela vai com essa língua e linguagem adquirida, e aí ela pode ir para a inclusão, com a presença de um intérprete, porque ela já tem esse conteúdo cognitivo resolvido, que é a história que eu falei para você, do queijo suíço e do queijo que não é o queijo suíço. Né? Então não adianta querer incluir uma criança surda e trabalhar com ela, se ela tem um monte de furos e faltas que são os conteúdos que ela não recebeu por ser surda. Aí nós acabamos criando uma pedagogia reparadora. Nós ficamos todo o tempo tentando reparar o que não foi dado para essa criança. Então, na verdade, ela precisa ter acesso à língua plena com um adulto fluente em língua de sinais, preferencialmente surdo, para depois ser incluído. No caso, seria o que o senhor falou, no caso de manhã, né? Os aterros, né? Aterramento, fazer o common ground, né? É poder falar para a criança a partir do ponto de vista dela, que é uma criança surda e que é visual. Fazer o common ground, realmente. Estabelecer os níveis de língua e linguagem. Fala um pouco, professor, como o senhor acabou de falar, assim, que nós devemos partir do olhar do surdo. Nós, ouvintes, não podemos falar desse mundo, mas devemos partir do olhar dele para fazer uma boa interpretação. Isso é alteridade. Se nós pesquisarmos sobre autoridade ou exotopia, Bakhtin fala de exotopia, mas nós estamos usando muito mais alteridade dentro do nosso universo do trabalho com surdos. Alteridade é colocar-se nos pés do outro, colocar no lugar do outro e falar a partir do lugar do outro. Aquilo que vou dar um exemplo prático. Um médico ginecologista, por mais que ele seja pós-doutor em ginecologia,
ele jamais vai entender o que é ter uma criança. Ele pode entender tecnicamente, fisicamente, todos os aspectos científicos, mas se ele não for uma mulher, o discurso dele vai ficar distanciado. Então, como nós não podemos ficar surdos para sermos como eles, nós temos que viver nesse universo e tentar entender o que é o mundo de silêncio. O que é esse universo de silêncio? Talvez você que queira trabalhar com surdo, devesse assistir o seu programa predileto por 1 hora sem volume. O seu jornal predileto, a sua novela predileta, sua série predileta, quem sabe o filme sem legenda, e aí você vai ter uma experiência de alteridade. Quer entender o universo sonoro sem o som. Aí você vai entender o que é o valor da audição e o quanta perda e quanto sofrimento tem esses sujeitos que nós vamos trabalhar. E quando eles dizem, você não entendeu, nós temos que entender o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo, você não entendeu a falta que me faz o som disso, a falta que me faz o som daquilo. Porque realmente a visão de mundo sem som é uma visão fragmentada, é uma visão pela metade. Então nós temos que ter tolerância, paciência, paixão, amor. Eu sei que no meio científico isso parece muito pouco provável, mas para trabalhar com pessoas especiais, sem alteridade, não tem como. Devemos... Até porque, veja, não somos nós os eficientes trabalhando com deficientes, porque todos somos deficientes. Tudo é uma questão de ponto de vista, cada um tem a sua deficiência. Então, jamais podemos nos colocar, aí eu volto lá para o Paulo Freire, a questão da pedagogia do oprimido. Né? Como é que é essa questão da pedagogia do oprimido? É descer aonde o povo está e subir com ele, e não ficar gritando lá de cima, sobe que o lugar aqui é ótimo. Ele precisa que você desça e suba com ele. Como fazer isso não se envolvendo emocionalmente com ele? Impossível. Impossível, porque nós estamos tratando de seres humanos. Quando se fala em educação, se fala de ser humano. A não ser que se estabeleça uma linha robótica de avatares intérpretes. Então é impossível você trabalhar com a língua de um povo fora do povo da língua. Tem uma frase que eu sempre falo, é o seguinte: eu não amo a língua dos surdos, eu não amo a língua dos surdos, eu amo os surdos da língua. Porque quando você ama primeiro o povo, a língua é consequência. E eles percebem isso. Eles percebem quando você os ama e, consequentemente, ama a língua deles. Então, não tem como você separar humanamente. Até porque o surdo vem sem comunicação nenhuma em casa, extremamente angustiado, ansioso para botar para fora toda a problemática que ele teve de não comunicação, de conflitos familiares, e ele encontra aquele intérprete, finalmente alguém que me entende. Aí ele chega para você e descarrega o caminhão. E você não pode ser diferente. Você vai ser o sujeito receptor de toda aquela angústia. Queira ou não queira. Entende? Não tem como. A experiência para você aí que está me ouvindo é: viaje para um país que você não sabe a língua daquele país. E tente sobreviver naquele meio sem o afeto das pessoas, sem a compreensão delas. Se as pessoas olhassem para você e dissessem: bom, você não compreende minha língua, o problema é seu, não é meu. Não, existem N formas de se comunicar. E a primeira forma de se comunicar é um abraço, é um beijo, é estender a mão, é dizer: não tem problema, você tem uma limitação, mas eu estou aqui para ser o seu apoio, para você poder crescer mesmo dentro dessa limitação. Então, intérprete sem contato, sem vínculo, não funciona. Aliás, o surdo sem o vínculo psicológico, ele nem aceita o intérprete. Aliás, nenhuma criança, na verdade, né? Nenhuma criança aceita professor nenhum sem estabelecer um vínculo emocional. Ela bloqueia a disciplina, ela bloqueia o professor e não aprende. Todos nós passamos por essa experiência. Quem de nós não tem um trauma com um professor aí? Um professor que não trabalhava humanamente com o seu aluno. Né? Então o intérprete tem a mesma função do professor. A mesma função. Né? A mesma função. E uma das maiores dificuldades, né, professor, assim, é quanto na avaliação do português, os textos de português dos surdos,
Como que o senhor, assim, alguma dica que o senhor poderia deixar para nós de como o professor de língua portuguesa avaliar esse aluno? Então, tem uma pesquisa da doutora Sueli Fernandes, que fez o doutorado dela, já passei o texto, que é avaliação da língua portuguesa do aluno surdo, porque jamais ele vai escrever a língua portuguesa como nós ouvintes escrevemos. Por quê? Não é a língua materna dele. Como nós nunca vamos sinalizar como o surdo sinaliza. Isso chega a ser matemático. Então, existem quesitos e pré-requisitos que têm que ser levados em conta na hora de avaliar. Resumo, avalia-se muito mais o conteúdo da produção textual do surdo do que a forma. Não é que nós não vamos lutar para que ele aprenda a nossa gramática. Vamos sim, mas por obviedade, ele não vai produzir a escritura da língua portuguesa como nós produzimos, porque a estrutura da Libras é outra. Claro, com raras exceções, mas para sermos científicos, não podemos nos basear nas exceções. Então, muito obrigada, professor. Todo o carinho, todo o meu respeito, toda a minha admiração. Obrigado. Pelo senhor, que seja sempre essa pessoa disposta a nos ensinar tanto e compartilhar cada experiência vivida em outros países, em outras terras distantes, com outras comunidades surdas, e esse crescimento está sendo é único. E eu sou muito grata por estar aqui junto com o senhor. E eu agradeço a você, por você, uma senhora com filhos crescidos e tudo mais, se dispor a sair da sua terra, vir para cá, passar essa semana, coisa que muito jovem não faz, e estar aqui disponível para aprender, para retomar, para ressignificar de novo. E quero agradecer, em nome dos 250 milhões de surdos, que existem pessoas como a senhora, que ainda se preocupam com o afeto do surdo, o coração dele, com a alma dele, né? E que não está preocupada só com o cognitivo, como se pudesse separar as coisas. E espero um dia que nós possamos nos encontrar aí na sua cidade. Quem sabe, né? Eu possa ir lá e levar minha contribuição lá. Beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigado a você. Te amo. Obrigado, igualmente. Senhor, muito especial.